Eu sou a professora Esther, você está aqui no nosso canal, A História e Seus Caminhos. Já se inscreveu? Não perca tempo, fique aqui com a gente. E eu já falei, você que é pai, que é mãe, que quer assistir também as nossas aulas para se atualizar, né? Ou você que quer retomar, repensar a história, fique aqui, participe com a gente, inscreva-se, tá? E o nosso assunto de hoje é a independência das colônias inglesas na América. Na metade do século XVIII, as colônias inglesas aqui da América, 13 colônias, né, já contavam com 1 milhão aí, cerca de 1 milhão de habitantes. E nas terras vizinhas, já tinham em torno de 70 mil colonos franceses. Essas terras vizinhas, onde hoje é o Canadá. Bom, a vizinhança não era lá muito boa, certo? Eles viviam meio que de atrito. Porque tanto colonos franceses quanto colonos ingleses, pelo menos na região mais ao norte, desejavam muito ali ter o controle do comércio de peles com os indígenas, além do controle da pesca. E ainda para piorar a situação, na Europa, suas metrópoles, França e Inglaterra, também tinham suas contendas, no movimento que ficou conhecido como a Guerra dos 7 Anos. Na América, esse fato se deu da seguinte forma: os colonos franceses uniram-se com algumas tribos da região, e atacaram os colonos ingleses. Obviamente, a metrópole inglesa mandou tropas para auxiliar os colonos. E as tropas inglesas vieram aí com uma espécie de um upgrade, Eles vieram acompanhados da ajuda de tropas prussianas, acordos que a Inglaterra tinha lá na Europa. No final da história é que os colonos ingleses venceram os colonos franceses e os indígenas. Bom para a Inglaterra, ruim para os colonos. Como assim ruim para os colonos? Mas eles não queriam vencer os franceses e ter ali o espaço para comercializar? Exatamente por isso. O parlamento inglês decidiu que o território que antes era ocupado pelos franceses e agora tinha passado para a Inglaterra, os colonos estavam proibidos de ocupar aquele espaço. Porque o espaço ia ser destinado para investidores britânicos. E para aumentar ainda as dificuldades dos colonos, o parlamento inglês observou que a guerra gerou custos e esses custos geraram dívidas. E quem deveria pagar essa dívida? Para o parlamento, obviamente, os colonos. E a partir então de 1764, o parlamento começou a elaborar leis e enviá-las para as colônias quase que num formato assim de enxurradas, Era quase que anual a chegada de uma nova lei, certo? A gente pode até pontuar aí essas leis. A gente pode ver aí que em 1764 já foi a primeira lei, a Lei do Açúcar, que taxava a importação do melaço que os colonos faziam das Antilhas. Um ano depois, em 1765, foi a vez da Lei do Selo. Tudo que fosse de documento, que fosse de registro, que tivesse ligado a papéis, tinha que levar um selo da metrópole. E isso gerava um custo para os colonos. Uns 2 anos depois, vieram as leis Townshend, que levam esse nome em razão do seu mentor, Essas leis, elas taxavam aí madeira, vidro, tecidos, chá e outras coisas, Bom, seguindo aí lá para 1773, a gente vai ver acontecer a Lei do Chá, que era uma imposição para que os colonos só comprassem chá da Companhia das Índias. Eles não podiam ter uma outra escolha, O monopólio era da Companhia das Índias. E teve até uma lei muito interessante em que os colonos deveriam abrigar militares vindos da metrópole,
né? A lei do aquartelamento. Bom, e aí você deve estar pensando, mas os colonos não fizeram nada? Aceitaram essas leis? Pagavam tudo? Né? Resolveram então aceitar pagar essa dívida que o parlamento achava que eles estavam tendo? Para início de reação, né, os colonos logo criaram um slogan: sem participação, não tem taxação. Ou seja, queriam dizer, olha, nós não participamos desse parlamento aí, porque realmente os colonos não tinham participação no parlamento inglês, né? Nós não elaboramos essas leis, então nós não temos obrigação de pagá-las, né? Então, uma outra maneira que os colonos fizeram foi o seguinte: contrabandear. Faziam contrabando dos produtos, evitando assim pagar os impostos. Os navios ingleses perseguiam vários outros navios, né, que ajudavam os colonos nesse sentido. Mais ousadia mesmo foi quando os colonos resolveram enfrentar os militares, como num fato que ficou conhecido como o Massacre de Boston, né? Um grupo de civis, de colonos ali, resolveram então atacar a guarda que estava protegendo, né, lá no porto de Boston, estava protegendo fiscais vindos da metrópole. Não se deram muito bem, né? Os militares reagiram e atiraram. E 5 desses colonos acabaram morrendo. Também ocorreram os ataques aos carregamentos de chá, como o caso de Boston, em que todo o carregamento foi jogado ao mar, né, pelos colonos, que se disfarçaram, entraram nos navios e jogaram fora. Ficou conhecida até como a festa do chá ou a noite do chá. Também em Nova York eles fizeram uma reação também contra os carregamentos de chá. Guardaram o chá num lugar onde estava muito úmido, então acabou danificando. E à medida que a metrópole tentava fazer com que as colônias cada vez mais gerassem lucro, né, uma elite econômica que já existia nas colônias começou a se preocupar. Eles também não aceitavam essa dominação. Eles começaram a pensar, mas como assim? Nós estamos em franco avanço. Nosso desenvolvimento não pode ser impedido por essas leis. E claro, a gente sabe que nesse período os ideais iluministas estavam acontecendo. E todos eles, então, baseado nisso, começaram a pensar contra a metrópole. E foi nesse cenário que a coisa começou a esquentar, quando o rei Jorge III, juntamente com o parlamento, resolveu punir definitivamente, né, esses colonos, inserindo ali as famosas leis intoleráveis. Por que eram intoleráveis? Né? Os colonos que deram essa denominação. As posições envolviam a interdição do porto de Boston, o cancelamento da Constituição de Massachusetts, né? Os colonos não gostaram nada disso. E a Assembleia ali da colônia, né, residente em Boston, convocou todas as outras colônias para se reunirem e repensarem as condições que a metrópole estava impondo. Só uma não participou, a Geórgia. Esse encontro foi bem produtivo, né? Os colonos conseguiram ali elaborar logo de cara a Declaração dos Direitos do Colono. Além do mais, criaram uma associação para evitar comprar produtos que viessem da metrópole, ou seja, boicotar a metrópole. Dá para perceber aí que os colonos até então não estavam muito assim interessados em separar da metrópole, estavam preocupados porque não queriam ser tão explorados. Mas o rei já achou que a coisa não estava legal. E em 1775 declarou as colônias como um estado de rebelião. E o que os colonos fizeram? Resolveram ir para a guerra. Logo nomearam George Washington como o grande chefe militar ali das colônias. A coisa tornou-se tão séria que eles começaram a se autodenominar patriotas. Alguém se lembra aí daquele filme do Mel Gibson? Quantos professores já passaram esse filme em sala de aula? Eu mesma já passei muitas vezes, dura 3 horas. Que alegria para a meninada, né? 3 aulas só com o filme Patriota, né? Então,
Então, eles se autodenominavam patriotas. E quem não fosse a favor da separação eram chamados de legalistas. Já deu para entender por quê, né? Legalistas, olha o tanto de leis que estavam vindo. E em pleno estado de guerra, no mês de julho do ano de 1776, as colônias se reuniram novamente no segundo congresso, dessa vez na Filadélfia, e saíram de lá com a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Linda, iluminista, humanista, né? Muito interessante, a gente precisa até comentar aí a influência do iluminismo nesse movimento. Já falamos anteriormente que a elite econômica das colônias já se beneficiava e já usava o pensamento iluminista para questionar o posicionamento da metrópole em relação às colônias. E a elite intelectual mentora desse processo baseou-se sim nos ideais iluministas. Mas, voltando aí no que é interessante, Thomas Jefferson, o redator aí dessa Declaração de Independência, que coloca declaradamente que todos deveriam ser iguais, era um escravista. Ou seja, nem tudo é tão limpo assim quanto parece, nem todo herói é tão bonzinho, né? Porque manter escravos como propriedade não dá muito certo com o que se propunha nos ideais iluministas. Embora a gente saiba muito bem que os ideais iluministas, eles atendiam uma burguesia, né? E a maior parte dos interesses era a liberdade mesmo econômica. E igualdade era perante a lei. Mas tinham então uma declaração de independência, já tinham se declarado independência, mas tinham uma guerra, né? Uma guerra pela frente. E essa guerra só vai terminar alguns anos depois, em 1783. E tinha-se, então, uma declaração e uma guerra para terminar, porque estavam em guerra. A Inglaterra não estava aceitando muito bem. Porém, a Inglaterra também não estava lá muito bem. Lembra da Prússia que ajudou na Guerra dos 7 Anos? A Inglaterra não tinha cumprido com os acordos, né? E agora, então, não contava com a ajuda de ninguém. Pelo lado francês, veja bem, os franceses estavam loucos para recuperar as terras que tinham perdido na Guerra dos 7 Anos. O que fizeram? Ajudaram os colonos contra os ingleses. Obviamente, no final de muita luta, no ano de 1783, os colonos acabaram vencendo aí a Inglaterra e tornando então livres e independentes definitivamente. E um tratado foi assinado em Paris no mesmo ano, em que a Inglaterra reconhecia aí a independência dos Estados Unidos, sob a articulação do então embaixador americano Benjamin Franklin. E 4 anos depois, em 1787, nascia definitivamente os Estados Unidos da América, que foi quando elaboraram a sua primeira Constituição, baseada no regime republicano, presidencialista, federalista. E você deve estar se perguntando aí, tá faltando uma coisa aí, cadê as mulheres? Não ajudaram nesse processo? Ajudaram muito. As mulheres organizavam chás e reuniões para debater e conversar sobre o processo de independência, né? Aliciando ali, chamando pessoas para entrarem para o exército. As mulheres também ajudaram no boicote dos produtos ingleses, passaram a produzir os tecidos em suas próprias casas, né? Num movimento que ficou conhecido como homespun. Elas mesmas produziam os tecidos e também nesse movimento elas abasteceram os exércitos durante a guerra, fabricando fardas, cobertores, e até algumas mulheres que se alistaram, embora tivessem sofrido muitas retaliações por parte dos homens que estavam no exército, muitas tentaram se alistar para atingir a cota de pessoas para a guerra. Os então americanos patriotas se uniram em torno dessa causa para que fossem beneficiados depois com essa tal independência das colônias inglesas na América. E essa história não termina aqui. Se gostou, dê seu like, comente, inscreva.
inscreva-se e fique sabendo de muito mais histórias que virão aí pela frente. Até uma próxima. Tchau!